Eu estou então em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Me acompanhe, por favor. Eu quero caminhar até o versículo 14, tá bom? Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus, Mateus 6, de 9 a 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, diante da Tua palavra, eu me rendo e me coloco como arauto do Senhor mais uma vez, pedindo misericórdia, graça, e peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Tenha misericórdia da minha vida, dos meus pecados, das minhas lutas, mas use, ó Deus, as qualidades que o Senhor me deu e os meus dons para a honra e glória do Teu nome. Eu sou grato e feliz de ter começado esse ano em oração e encerrá-lo orando e buscando a Tua face com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você me acompanha, o título da nossa reflexão hoje é a oração do discípulo, porque os discípulos pediram para Jesus que ele ensinasse a oração. E Jesus então ensina o modo: vocês não podem orar como os hipócritas, vocês não podem querer se aparecer por meio de oração. A oração não é para dar visibilidade, a oração não é para mostrar o seu vocabulário teológico, até as suas colocações muito bem feitas. Eu me lembro quando criança, alguém disse lá na igreja da minha origem que o pastor precisava selecionar melhor para quem ele dava o microfone no momento de oração, e eu fiquei muito revoltado, mesmo sendo uma criança, e fui falar ao pastor, eu falei assim: que história é essa? Não, porque algumas pessoas querem que as pessoas que vão ao microfone orem com português mais rebuscado, e naquela época eu já pensava assim, e falo isso: é muito melhor conviver com pessoas que falam problema do que quem cria problema. Deus não está preocupado com a nossa conjunção verbal, Deus está preocupado com a intenção do nosso coração. Nós humanos, preocupados com essas coisas. Isso é um farisaísmo hediondo que ainda habita entre nós e no seio das igrejas, enquanto o próprio Senhor Jesus não está preocupado com isso. Jesus está dizendo: olha, tem pessoas que usam a espiritualidade, usam a pregação, usam, nesse caso, a oração para se aparecer. Então eles já receberam a recompensa. A recompensa era serem vistos, a recompensa era mostrar a oratória, a recompensa era mostrar o seu vocabulário e receber uma palminha nas costas e falar assim: parabéns, então já recebeu a recompensa. Agora tu não, tu que é meu discípulo, viva a intencionalidade da oração, a espiritualidade profunda, eu diria, a intimidade. Não fique preocupado com oportunidades de orar em público. Aproveite a oportunidade que você tem de orar no secreto. Tu, porém, quando orares, 6:6, entra no teu quarto, fecha a porta, não deixe que ninguém te veja, e ali você derrama o seu coração. E se você quer saber um pouco mais sobre esses detalhes, eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Ora a Deus que está em secreto. E eu falei isso, e o Lucas reforçou e falou assim: seria bom você sublinhar isso mais uma vez. Veja comigo aí no versículo 6:6, que o Pai não apenas ouve as orações, o Pai está vendo quem está orando, porque nos ensinaram que oração é somente uma fala nossa com Deus, e na realidade Jesus está ensinando para nós que oração é uma comunicação, mas não uma comunicação nossa para Deus, como se a gente estivesse enviando um
WhatsApp, um e-mail. Ó Deus, eu estou precisando disso, como se a gente fizesse uma lista daquilo que a gente está precisando. Estou precisando disso, em nome de Jesus, amém. E a gente envia o pedido. Não é isso oração. A oração do quarto, da intimidade, é quando você fala ao Pai as suas necessidades e você ouve o Pai. É quando você fica em silêncio. É quando você, por exemplo, não tem palavras e você está na presença de Deus. É quando você, por exemplo, está passando pelo vale da sombra da morte, vivendo um momento difícil de angústia, de depressão, de sofrimento, de escassez, de privação, e você entra no teu quarto, fecha a porta, e você não consegue orar, você não tem palavras, você não tem força para orar, como Paulo nos ensinou, e nesse momento, o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas você está na presença de Deus. E qual que é a recompensa do discípulo? Está na presença de Deus. Então ele já recebeu a recompensa. Qual que é a recompensa? O Pai viu o nosso coração, o Pai viu as nossas motivações e o Pai viu e sondou tudo aquilo que está no mais profundo do nosso interior. Isso é oração. Então nós oramos publicamente e devemos fazer isso? É claro que sim. Devemos interceder como nós fizemos até agora no nosso culto de oração? É claro que sim. Mas não podemos fazer da oração uma plataforma, um trampolim para mostrar habilidades humanas. Não. O que nós precisamos entender é que a oração deve nos reconectar com Deus. Se Adão nos distanciou de Deus e Deus, na viração do dia, vinha ter com Adão todo dia para conversar com Adão, agora Jesus nos reconcilia com Deus de uma maneira tão incrível que ele fala o seguinte: se você quer desfrutar o que Adão desfrutava na viração do dia, vá para o teu quarto, fecha a porta, vá para o quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Agora, não se esqueça, versículo 7, de ficar repetindo, usando vãs repetições, porque isso é uma reza e Deus não deseja apenas e tão somente palavras. Deus quer que você ore não com as palavras, Deus quer que você ore com o seu interior, com o seu coração, com os seus pensamentos. E nós precisamos lembrar que Ele sabe de todas as coisas, versículo 8. Então, Jesus está falando para nós: olha, vocês precisam aprender a orar dessa maneira, dentro dessa perspectiva. Vocês precisam orar, mas sabendo que, enquanto vocês estão orando, Deus já sabia das suas necessidades. Por quê? É tão interessante isso, porque na convivência cristã e na caminhada cristã, parece que nós oramos, às vezes, para tentar lembrar Deus de alguma coisa. Não é assim, Rafael? Fala assim: será que Deus esqueceu? Então eu vou orar de novo para tentar lembrar Deus, como se Deus esquecesse, como se Deus não soubesse. A mesma coisa se o Timóteo, por exemplo, chegasse para mim e falasse assim: pai, você pagou a conta do SAI esse mês? Porque assim, eu estou preocupado se amanhã vai ter água no filtro. Eu falei: não, meu filho, fique em paz, eu sou o pai da casa, eu estou cuidando da casa, eu estou organizando a casa, eu sei o que a casa precisa. Então o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: olha, o Deus, o vosso Pai, sabe de todas as suas necessidades. E por que nós oramos? Nós oramos para ter comunhão com Deus, para abrir o nosso coração diante do Senhor. E aí entramos no versículo 9. E no versículo 9 temos uma conexão que aí a professora Thelma e a professora Cleusa poderia nos ajudar. O portanto, Jesus está finalizando o tema. Então, Jesus falou do modo, da forma, da intencionalidade da oração. Agora ele vai falar a respeito da oração, ou seja, da própria oração em si. E aqui nós temos a conhecida oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor e salteado. As pessoas recitam no início dos jogos ou de alguma festividade ou até mesmo de alguns eventos políticos, sociais. As pessoas recitam a oração do Pai Nosso e pensam que a oração do Pai Nosso é para ser decorada e repetida várias vezes. Na realidade,
realidade ela é uma moldura, como eu já ensinei à igreja, quando Jesus está ensinando a forma como devemos orar. Então veja que a primeira expressão que Jesus usa não é uma expressão formal ou técnica mais usada no Antigo Testamento, mas Jesus já introduz a proposta de intimidade que inclusive choca os judeus. Jesus chama o próprio Deus Criador, o Adonai, aquele que criou céus e terra, de Pai, o Abba, o Papai. Veja a intimidade, e esse Pai não é somente meu, ele é nosso. E aí Jesus começa já a mostrar o que significa oração. Então quando a gente orar, a gente precisa orar e pedir a Deus que Deus alcance outros corações. Eu queria que você estivesse aqui para ouvir você falando, amém. Eu não quero que Deus seja apenas o meu Pai. Eu tenho desfrutado muito do amor de Deus. E você? Eu espero que sim. Agora imagina pessoas incrédulas recebendo esse amor de Deus. Então quando a gente orar, a gente tem que orar assim: Senhor Deus e Pai, o Senhor é o meu Pai, mas que teu Espírito alcance aquele meu familiar que ainda não te conhece, para que ele desfrute do teu amor como Pai, do teu cuidado como Pai. Essa oração de Jesus é mais profunda do que a gente imagina. Eu diria até, a primeira expressão para mim é missional. É Jesus falando da missão. Esse Pai não é exclusividade minha. Eu não sou filho único no reino de Deus. E veja que aqui a gente poderia abrir 1000 portas e desmontar 1000 falácias que falaram para nós. Que história é essa que muitas pessoas se acham preferidos, queridinhos? Não! Assim como eu sou cuidado de Deus, eu quero que outros também sejam cuidados. Na realidade, eles já são cuidados, mas eles não conseguem visualizar o cuidado de Deus Pai. Então, esse Pai é nosso, Pai nosso. Esse Pai nosso que tem uma morada eterna, que está nos céus. Ou seja, Ele já está mostrando para nós o cuidado com a reverência, com a soberania. É o Deus eterno que rege tudo da eternidade, conforme o texto de Isaías diz, que Ele está sentado no globo, Ele toma conta da vida, Ele toma conta da terra, Ele toma conta das galáxias, Ele toma conta de tudo, Ele é soberano, Ele está nos céus, o seu trono está nos céus, e a terra é a estrada dos seus pés, diz o salmista. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, e o seu trono está nos céus. Então Ele lembra, fala, nós estamos aqui, Senhor, nesse plano terrestre, mas o Senhor está nos céus. E como o Senhor está no céu e o Senhor é santo, santificado seja o teu nome. Agora veja que incrível. Antes de fazer os pedidos, Jesus está exaltando a Deus e falando que Deus é santo, e nós precisamos lembrar sempre disso nas nossas orações. Nós estamos conversando com Deus santo, e a santidade de Deus deve impactar o nosso coração, deve transformar a nossa existência. Nós não podemos estar na presença de um Deus santo e não ser conduzido, constrangido e pressionado a sermos santos. Agora veja, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo, correto? Acompanha a lógica. Como que nós santificamos o nome de Deus na nossa vida? Quando nós buscamos santidade. Então, se nós estamos buscando intimidade com Deus por meio da oração, você precisa ser lembrado, irmão e irmã, se você não sabe, e se você sabe é só um lembrete, que quanto mais você ora, mais santo você fica. Porque ou a oração vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da oração. Você não vai vir, por exemplo, de um contexto de bagunça, de iniquidade, e vai ser uma pessoa de oração. Não, ou você é de oração, e oração vai expulsar do seu coração a iniquidade, ou você é uma pessoa de bagunça mesmo. Como nós somos de oração, qual que é o nosso propósito ao orar? Que a santidade de Deus invada o nosso coração e expulse do nosso coração pecado, mania, vício, hábito, o que mais? Tudo isso que você está pensando. Santificado seja o teu nome. Que o teu nome, ó Deus, seja santificado na minha vida. Ou seja, que eu busque uma vida
tão regrada na santidade que as pessoas olhem para mim e falem assim: eis aí um representante de Deus, eis aí de fato e de verdade uma pessoa que tem a imagem e semelhança de Deus, e santificado seja o teu nome, que o nome dele seja santo, que o nome dele seja exaltado. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para nós? Para a gente adorar e se render somente ao nome de Deus. Não tem outro nome mais importante, mais bonito, mais excelso, mais majestoso, mais glorioso. Não, o nome dele é santo. Isaías, quando esteve diante da glória de Deus, ele ficou estarrecido. E os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando você entra no teu quarto e fecha a porta, a minha oração é que Deus derrame da sua presença e invada o seu coração com a sua santidade e expulse do meio do seu coração pecado, vaidade, arrogância, presunção, orgulho, avareza, mesquinhez, egocentrismo, e aí poderíamos colocar 1000 coisas. Versículo 10: venha o teu reino, já falei bastante sobre isso, venha o teu domínio sobre nós, venha o teu governo. E veja que é muito interessante isso, porque Adão, buscando autonomia, falou o seguinte: não, eu sei tomar conta de mim mesmo, eu quero liberdade, não quero mais ser subjugado, vou viver a partir de mim mesmo, vou buscar o meu reino. E aí vem Jesus e fala assim: não, na realidade a liberdade está na contramão. A liberdade é quando a gente se submete ao reino. É incrível isso, hein, Rafael? Liberdade é quando a gente se submete ao reino, quando a gente vira escravo do rei. E a gente agora não precisa mais ficar fazendo projeções ou criando muitos projetos na realidade, porque o grande projeto ele já tem para a nossa vida. Incrível, né? A gente já tem um rei. A gente não tem que ter, por exemplo, ideologias ou pessoas que defendem ideologias. E aí virou no nosso país uma idolatria política nos últimos anos, principalmente de 10, 15 anos para cá, país rachado, e aí a gente fica defendendo de um lado, o outro defendendo do outro e tal, e a igreja nas últimas eleições envolvida com isso, e eu sempre dizendo em alto e bom som: nós temos um rei, nós não somos daqui. A oração de Jesus: vem o teu reino. Que preocupação excessiva, exacerbada é essa nossa hoje com as questões políticas. Parece até que nós estamos querendo travar ou não queremos viver aquilo que a Bíblia diz em Mateus 24, 25 ou no livro do Apocalipse. Não, pastor, mas a gente vai ter muita perseguição. A perseguição é bíblica, meu irmão. A gente está com medo disso e daquilo. Medo de quê? Do quê? De quem? Se Ele é nosso Pai, a gente ora falando para Ele: Pai nosso, Pai nosso, venha o teu reino. E quando a gente tem essa percepção da oração e da profundidade da oração de Jesus, a gente perde aquela questão assim: não, eu quero assim, eu gosto assim, só pode ser assim, na minha família é assim, no meu sobrenome é assim. E aí você fala assim: não, não tem mais isso. Ou pelo menos no meio cristão verdadeiro, autêntico, não existe isso. Nós temos um rei, é do jeito do rei Jesus, ponto. Ô pastor, como que é a pregação da igreja? Do jeito que o rei gosta. Se o rei não gostar, ele troca o pregador, ele incomoda o pregador. É assim. Ele fala com o pregador. Fala ou não fala, Rafael? Se o Lucas estivesse aqui, eu ia falar: fala ou não fala, Lucas? Ele fala comigo. Eu falei: Gerson, não gostei dessa mensagem. Você vai pregar isso para o meu povo. Nós temos um rei. Nós fazemos parte de um reino. Nós estamos no Brasil, mas nós não somos daqui e não vamos morar aqui. Então vem o reino, vem o teu reino, vem o teu governo sobre nós. Em outras palavras, sabe o que Jesus está falando para nós? Atuem
sobre nós, lidere sobre nós, que não seja feita a minha vontade nem a sua vontade, é o que ele diz, mas que seja feita a vontade de Deus. Se tem um reino, tem o rei, e esse rei é quem manda. Louvado seja Deus por isso. Isso para mim é importante em oração. Então oração é quando você se submete e você fala o seguinte: venha o teu reino. E aí eu me lembro de Paulo, né? Quando ele fala, olha, não vivo mais eu, não é mais o meu reino, não são mais as minhas vontades, os meus desejos, não é mais o meu reino, não é mais o meu eu no centro, no trono. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é mais da minha forma. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé. Na fé em quem? Na fé no Cristo, na fé no reino. Haverá consumação do reino. E aí poderíamos pensar nessa expressão, venha o teu reino, como se Jesus também estivesse ensinando para nós, e também eu acho que é muito válida, a gente pensar assim, ó, venha o reino, ou seja, venha a consumação do reino, que eu gosto também. Se nós cristãos orássemos mais assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino. Diante de tantas guerras, ó Deus, venha, estabeleça a tua paz e mostre ao mundo que a tua igreja está viva e leva-nos, ó Deus. Imagina a gente orando assim. Imagina o povo de Deus orando com fervor, pedindo assim, venha o teu reino. E no teu reino nós não brigamos por status. No teu reino a gente não briga por cadeira, quem fica do lado da direita, da esquerda, quem é importante, quem não é importante. No teu reino nós somos todos servos. Vem o teu reino, ó Deus. Essa oração. Por que a gente fica disputando, brigando, e muitas denominações estão se degladiando, se destruindo? Porque eles estão brigando pelos seus reinos particulares. O que Jesus está falando é o seguinte: vem o reino de Deus. Porque quando vem o reino de Deus, as vaidades humanas são dissolvidas. Os impérios humanos são dissolvidos. Eu já disse isso mais de uma vez aqui, quero dizer, repetir, reforçar. Eu já brinquei e estou falando sério. Eu não sou um faraó. O faraó fazia a pirâmide, lembra das pirâmides? E depois ele falava assim, eu quero ser enterrado dentro. Quero morrer dentro da minha obra. As pessoas chegam para mim e falam, Jefferson, a construção, o templo da Nova Canaã está lindo. E vai ficar melhor, amém? Vai ficar mais agradável, vai ser ainda mais aconchegante, mas não é para mim. E nem quero ser lembrado pela construção. Quero ser lembrado pelas famílias que eu aconselhei, que eu abracei. Não quero que todo mundo chegue aqui e fale, nossa, que prédio bonito. Não, eu quero que as pessoas cheguem aqui e digam, nossa, que povo alegre, que povo animado, que povo bem cuidado, que crianças lindas, elas são bem cuidadas, que adolescentes exemplares. É nisso que eu preciso ser lembrado. Então não é o nosso reino, não é o nosso projeto humano de poder. Nós já temos algo, ou melhor, alguém que é extremamente poderoso sobre nós, o Todo-Poderoso. Ele já é o dono do reino. E agora nós comemoramos o Natal, e diz o texto bíblico, as profecias, que o reinado dele não tem fim. Começou o reino de Deus, e o reino de Deus não tem fim, e Jesus será o Rei dos Reis para todo sempre, louvado seja o nome dele. E vamos encerrar o ano confiando nesse Rei e clamando que venha o reino, venha o governo, venha o domínio. Quem manda na igreja? Jesus. Quem conduz a igreja? Jesus. Quem conduz as nossas famílias? Jesus. Qual que é a nossa cartilha? A cartilha do reino. Como que a gente se porta diante da sociedade, diante da cartilha do reino, como cidadãos do reino? E a nossa oração é sempre essa: faça a tua vontade, assim na terra como no céu.
Assim, ó Deus, como a tua vontade é estabelecida no céu, que a tua vontade seja também estabelecida no nosso coração. E aí quebra a nossa vaidade, a nossa presunção humana, porque aí Jesus nos ensina isso lá no Getsêmani. Ó Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça a tua vontade. Aí eu quero te lembrar, e estou caminhando para o final. Preciso caminhar para o final, né, Rafa? O horário está aí, né? Se o povo me acompanhar... Tem casa. Vocês não têm casa, não? Estou vendo aqui todo mundo nos acompanhando, né? Que legal. Então, que seja feita a tua vontade. Então, você pega aí a sua listinha de prioridade para o ano que vem, seus projetos. Todo mundo faz isso. Alguns colocam no papel, outros têm na cabeça. Todo mundo tem. Eu quero fazer isso, quero comprar um terreno, quero trocar de carro, quero que o meu filho passe na faculdade, eu quero emagrecer, eu quero ir mais no culto de oração, eu quero ficar mais bonitinho. Não, todo mundo tem. Pega tudo isso e fala assim: não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja a minha vontade. E por que Jesus nos ensina isso? Vou te dar uma dica. Porque a nossa vontade é uma vontade humana. A vontade humana é presunçosa, arrogante. A nossa vontade humana é contaminada pelo pecado. Por mais puro que o seu coração seja, a sua vontade está contaminada pelo pecado. Agora, o que é mais maravilhoso na vida cristã, aprendi isso com o Fábio, irmão Fábio Cruz, é estar no centro da vontade de Deus. Cumprir aquilo que Deus quer para nós. Deus, essa é a minha vontade, mas que a tua vontade se estabeleça em cima da minha vontade. Aqui estão os meus planos, mas eu quero ouvir a tua voz. Seja feita a tua vontade. Aqui estão os exames, e o quadro de saúde parece irreversível, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Os médicos e a medicina dizem isso, e a minha vontade é ser curado, mas que seja feita a tua vontade. Porque eu creio que o Senhor, versículo 11, vai dar o pão, o alimento, o sustento a cada dia como maná. O problema é que nós queremos antecipar e queremos o alimento e a provisão e a segurança para o ano inteiro. Queremos já pensar e planejar naquilo que vai acontecer durante meses. E aí Jesus fala o seguinte: viva esse dia, como o pão desse dia. Lembra de Eclesiastes? Como o pão desse dia. E aqui a expressão do pão, simbolismo daquilo que é mais simples e básico na vida. Todo mundo precisa de alimento, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de vestimento, todo mundo precisa de medicamento, todo mundo precisa de cuidado. Agora veja comigo, vamos colocar assim, não o pão nosso, vamos colocar assim, aquilo que é básico e ordinário para a vida, para esse dia, dá-nos hoje, ó Deus. Aquilo que é, por exemplo, importante para mim pode não ser para você. O medicamento que eu uso não é o mesmo que o seu. O seu pão é cheio de glúten e você come sem problema nenhum. Eu não posso. Agora, veja que maravilhoso. Nós oramos ao mesmo Deus e esse mesmo Deus cuida de você com as suas necessidades e eu com as minhas necessidades, a pessoa que está do outro lado do mundo com as suas necessidades, e o pão nosso Ele dá a cada dia, ou seja, descanse no cuidar de Deus. Isso eu já aprendi, isso eu estou tranquilo, não me preocupo mais. Deus vai sustentar a minha vida. Deus me fez, Deus me criou, Deus me chamou para ser seu filho, Deus me chamou para ser o seu servo, proclamando a mensagem. Ele vai sustentar. Amém. Descanse. Pare de ficar pensando no plano de saúde do mês que vem. Pare de ficar pensando na cesta básica da semana que vem, do mês que vem, na geladeira, na feira, no medicamento, se vai ter, se não vai ter. No início do meu tratamento eu ficava numa agonia. Lembra, Natália? Será que vai ter o medicamento? Aquele que eu aplico, né, que é injetado na coxa, será que vai ter? Será que, sabe, aquela agonia? Até um dia que eu falei: Deus, o Senhor é meu Pai. Se o Senhor é meu Pai, o Senhor toma conta de todas as coisas,
Eu vou descansar. Descansei, Rafael. Agora o detalhe, nunca faltou. E se eu não tivesse me libertado daquela agonia, eu estava ansioso até hoje, e o Pai nosso que estás nos céus, falando assim, ó, eu não posso cuidar não, você não vai deixar eu cuidar, eu posso cuidar disso aí? Perdoa nas nossas dívidas. Ele pede perdão, ensina-nos a pedir perdão, pede perdão a Deus. Você e eu não somos tão bonzinhos como a gente julga ser, não. Faz um exame no seu coração e pede para o Espírito Santo sondar seu coração. Peça perdão, porque se você não entender isso, você também não vai viver bem. Porque ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas. E quantas dívidas temos para com Deus, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E Jesus depois vai falar do credor incompassivo, né? Então, assim como você recebe perdão, seja uma pessoa perdoadora. Que Jesus está ensinando o seguinte, no momento da oração, Deus trata inclusive o nosso rancor, raiz de amargura. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Deus. Você orando pelo seu filho, eu que tenho um filho pequeno, o Rafa, a Ângela, a Rejane, a Valneide, todo mundo aqui da igreja, a Thelma pedindo pelo netinho, essas crianças indo para a escola, aprendendo tanta coisa, ó Deus, livra-os do mal. Nesse trânsito complicado, livra-os do mal. Não deixe os nossos filhos, ó Deus, caírem nas tentações, porque Teu é o poder, Teu é o reino, Tu é a glória para sempre, amém. Veja a oração profunda, a oração de um discípulo, de uma discípula de Jesus. E para arrematar, ele vai trabalhar no versículo 14 e 15 a questão do perdão, mostrando que isso é extremamente importante. Como nós nos convertemos, se não por meio de uma oração, quando o Espírito Santo fala no nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente arrependido fala, Deus, me perdoa. Deus, eu sou impuro e reconheço que Jesus é santo. Então, eu reconheço que sou pecador. Logo, eu preciso de perdão. Agora, se você e eu perdoarmos aos homens, Deus também nos perdoa. Agora, se não quisermos viver na esfera do perdão em nossos relacionamentos, não podemos ou não deveríamos ousar pedir perdão a Deus. Não seja um hipócrita que pede perdão a Deus e depois, quando chega na sua vez, com os seus pares, com os seus familiares, com alguém do seu trabalho, fala, não vou perdoar. Já viu gente assim? Meu coração é difícil de perdoar, pastor. Eu tenho dificuldade com o perdão. Eu falei, todo mundo tem. C.S. Lewis já disse isso. Quer entender do perdão? Perdoe. Aí você vai ver como é difícil perdoar. Mas é o caminho. Espero que Deus tenha falado ao seu e ao meu coração. Amém? Beijo.